Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. O tema da nossa live de hoje é medo ou fobia. Hoje nós vamos conversar sobre alguns medos que todos nós temos e alguns deles podem ser fobia e você nem sabe. Por isso, à medida que vocês forem chegando, aproveita, pega esse aviãozinho e compartilhe essa live com outras pessoas. Tá aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Karina. Tá me Como é vendo que tá aí a bem? conexão para vocês que estão chegando? Para você, Karina, como é que tá a minha conexão aí? Tá tranquilo? Tá ótimo, perfeito. Ah, que bom. Enquanto as pessoas Tá estão conseguindo me chegando, ver bem? tô, As tá minhas tranquilo mãos para mim? bem? Tá Tá, claro? tá claro. Enquanto o pessoal vai chegando, eu fiz uma brevezinha introdução antes de você entrar. E hoje eu quero aproveitar para mostrar, né, essa novidade. A Karina, que é a nossa convidada da live de hoje, né, ela trabalha com Libras. E hoje nossa live vai ser mais acessível para essas pessoas que têm dificuldades. Então a gente vai ter essa oportunidade, né, de trazer esse conhecimento, que eu acho uma experiência única, né, para aquelas pessoas que precisam dessa informação também e muitas vezes não tem conteúdos acessíveis para ela. Essa live vai ficar salva, ela vai ficar gravada e legendada. Assim, as pessoas que têm de algum tipo de dificuldade vai poder conseguir ter acesso a esse conteúdo, mesmo que elas tenham problemas auditivos. Boa tarde, Laísa. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Marina. Sejam todas bem-vindas. Então, retomando um pouquinho para quem chegou depois, o tema da live de hoje é medo ou fobia. Ao longo da nossa vida, nós desenvolvemos vários medos. Nós temos muitos medos e muitas vezes a gente tem esses medos exagerados e que a gente não sabe o que de fato esse medo significa. E você muitas vezes tem uma fobia e você nem sabe disso e ela pode trazer prejuízos para a sua vida. Por isso, para quem está chegando agora, eu vou pedir para vocês pegarem esse aviãozinho que está aqui no cantinho da live e compartilha com o maior número de pessoas que vocês puderem. Vamos ajudar, né, compartilhar esse conhecimento para as pessoas terem noção, né, de que existe tratamento quando a gente fala de medo, quando a gente fala de fobia, quando a gente fala de questões que dificultam a nossa vida no dia a dia. É importante a gente saber que não é simplesmente um medo. Existe algo que aí que está que pode prejudicar o nosso dia a dia e que a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar para isso, né? Fobia tem tratamento, tá, gente? A gente não precisa conviver com esse medo de uma forma tão aversiva e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Combinado? Então, estão todos prontos? Karina, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir para você se apresentar um pouquinho, né? Para as pessoas que não te conhecem, as pessoas que estão chegando aqui agora.
Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Karina Gonçalves. Peço um pouco de desculpa porque é difícil fazer as duas línguas, que é o português e também a Libras, mas eu também sou psicóloga e terapeuta cognitivo comportamental, que é da TCC. Estou muito feliz de estar junto com vocês, né, nessa tarde. Obrigada. Obrigada, Tainá. Ai, que bacana. E para a gente começar esse diálogo, né? Começar essa conversa, foi muito interessante. Antes da nossa live, eu trouxe algumas enquetes nos meus stories, né, para a gente poder entender um pouquinho quais são esses medos, né, que as pessoas têm, né, ouvir um pouquinho dessas dificuldades, e surgiram muitas coisas interessantes para a gente debater aqui hoje, poder esclarecer essas dúvidas. Então, vamos começar a falar sobre o medo. Karina, do que é que você tem medo? Olha, pergunta difícil essa, né? Eu tenho medo de ratos. Um medo intenso. Eu tenho certeza que é uma fobia. De ratos. Né? Assim, é algo que muitas das vezes, assim, antes eu não sabia, né, bem o porquê, mas eu descobri que foi um medo, né, que eu lá na infância, quando eu era criança, né, eu tive uma situação lá catastrófica com ratos, e desde então eu venho alimentando esse medo excessivo aí com rato. Então, assim, quando às vezes só de eu imaginar, só de eu pensar que tem ratos na minha casa, é algo que eu começo a ficar angustiada, ter um medo intenso. Então, como é algo também, né, que aí eu também quero, né, te pedir se porque o que eu entendo é que depois de 6 meses, conforme ele é recorrente esse medo, né, 6 meses adiante, aí ele já se caracteriza uma fobia. Porque é algo que de anos, certo? Uhum. E para a gente poder esclarecer um pouquinho, né, para a galera que tem dúvidas, né, quando a gente fala de medo, de fobia, né, podem parecer que é a mesma coisa, mas não é. Vamos entender que o medo, vamos falar do medo aqui, eu adoro trazer minhas cartinhas para vocês. Vamos falar desse medo. O que é esse medo? Esse medo é uma emoção, é algo natural. Todos nós temos medo de alguma coisa, de uma situação, por uma experiência que a gente passou, enfim, por algo que é desconhecido. Todos nós temos medo. É impossível viver sem medo, e ele tem uma função na nossa vida, que é uma função protetiva. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessava a rua sem olhar. Se a gente não tivesse medo, a gente se jogava na frente de um carro. Porque o medo, ele é protetivo. O problema é quando esse medo deixa de ser algo natural e passa a ser algo exacerbado, desproporcional, que traz prejuízos para a sua vida. Mas aí já não é um medo natural. Entra em uma outra questão que a gente vai conversar aqui. Então, vamos pensar no medo. Quando a gente sente medo, o medo, por ser algo natural, ele não vai trazer prejuízos e a gente é capaz de enfrentar. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Eu fiz essa enquete lá nos meus stories, para quem acompanhou, viu que muita gente tem nojo de barata. Eu confesso que eu tenho muitas experiências pessoas com barata que me trouxeram medo. Mas eu consigo matar a barata apesar do medo. Então, quando esse medo é algo que a gente é capaz de enfrentar, mesmo em circunstâncias adversas, esse é um medo natural, é um medo que a gente naturalmente consegue ter um controle maior sobre esse medo. Mas nem todo medo é assim, né? Nem toda pessoa tem medo de algo em que realmente é possível enfrentar. E aí a gente entra na questão das fobias. É o medo desproporcional, é o medo exagerado, que provoca sintomas físicos, sintomas psicológicos extremos e que causam desconforto, né? Capaz de mudar drasticamente a rotina de alguém,
capaz de comprometer tanto sua vida pessoal, relacionamentos e até a carreira. Tem muitas pessoas que perdem grandes oportunidades de emprego por conta desse medo. A fobia em si, a pessoa por conta própria, ela consegue perceber que esse medo, esse sentimento que ela tem é algo desproporcional. Ela pode não saber nomear, né? Não saber identificar que isso se trata de uma fobia, mas ela sabe que tem algo ali que não está tão natural assim. Ela sabe que tem algo ali que causa uma sensação, que causa um estranhamento, que causa um sofrimento e que ela sozinha tem dificuldades ou às vezes nem consegue lidar com isso. Quando a gente fala de fobia, em muitos casos, a pessoa sente esses sintomas físicos e psicológicos só de imaginar, né, essa situação, só de imaginar esse cenário que pode desencadear esses sintomas. E aí, a gente teve até, quando você estava fazendo a linguagem de sinais, Karina, de Rafael. Rafael comentou assim: a fobia ocorre só em pensar em algo, não é necessário ter contato com o objeto do medo, não é? E é exatamente isso que eu acabei de falar. No caso de fobias, e aí quando a gente fala dessa questão do medo desproporcional, se você tem uma aversão tão grande àquela situação, só de imaginar você começa a ter sintomas físicos. Por exemplo, tremor no corpo, coração acelerado, suor frio. E quais vão ser esses sintomas físicos vai depender de cada pessoa e vai depender, né, de como ela lida com essa situação. Mas sim, é possível sim você ter esse medo, ter essas sensações, mesmo sem entrar em contato. E eu vou trazer aqui junto com a Karina alguns exemplos que vocês vão perceber que você pode não entrar em contato com aquilo que te causa sofrimento diretamente, mas até indiretamente isso tem um efeito. Tem outra pergunta? Eu não tô vendo. Não, por enquanto, tranquilo. É muita coisa para dar conta. Não se preocupe, eu estou aqui de olho. À medida que vocês quiserem ir fazendo perguntas, tirando dúvidas, a gente vai falando aqui, mas fiquem à vontade para comentar. Esse espaço aqui é nosso, é um espaço de troca para a gente esclarecer essas dúvidas que, para muitas pessoas, não são tão comuns assim. Muitas pessoas nem sabem que tem. E a gente precisa esclarecer isso para que vocês possam identificar e buscar ajuda para tratar essas dificuldades e evitar que isso traga prejuízos no seu dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa com fobia, o que é que acontece? Pela questão do medo intenso, muitas pessoas com fobia podem desenvolver ataques de pânico, por exemplo. É muito comum por causa desse medo extremo. E essas pessoas têm um comportamento de fuga e esquiva. Se eu sei que aquela situação, aquele objeto, enfim, aquilo me traz um sofrimento, eu vou evitar, eu vou fugir ao máximo, tentar me esquivar de todas essas situações que me causam medo. E isso que acontece traz prejuízo, como a questão do emprego, como eu falei. Vamos supor o exemplo de uma pessoa que tem medo de dirigir. Imagine se você tem lá uma proposta de emprego que você precisa pegar no carro. E mesmo que você tenha tirado a carteira, você tem medo de dirigir. Isso pode ser um fator que contribua para que você perca uma oportunidade que para você seria interessante. Imagine você deixar esse medo te dominar, porque você não sabe que existe tratamento, que você não sabe que esse medo não é algo natural e que sozinho, às vezes, é muito difícil você lidar com ele e que você precisa de um auxiliar, você precisa de uma ajuda. E quando a gente fala desses medos com relação às fobias, esses medos estão muito relacionados às consequências que isso pode trazer. E aí, pegando esse exemplo que eu dei a vocês, com medo de dirigir.
o medo de dirigir não está em pegar no carro em si. O medo está relacionado às consequências que isso pode causar. Por exemplo, um acidente, uma colisão. Esse é o principal medo. Né? O que é que pode acontecer enquanto eu estiver dirigindo? As consequências que isso pode gerar. E muitas vezes isso trava aquela pessoa que tem medo. Não, eu não vou pegar no carro porque eu acho que tal coisa pode acontecer. Ou eu tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer quando eu fizer isso. Eu tenho medo de que provocar um acidente, ou sofrer um acidente com isso. Está muito relacionado também que eu falo sobre as crenças, né? As crenças limitantes, que é propriamente os pensamentos ali, né? Do que pode acontecer. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu tinha muito medo de dirigir, mas porque eu sempre pensava exatamente o que você falou, Tainá, do medo de bater o carro. Esse medo, para mim, era um medo muito intenso. Eu tinha muito medo de bater o carro, porque eu pensava, se eu bater o carro, né, eu vou precisar pagar o dinheiro do conserto, eu posso matar alguém. Então, isso era o que eu mais tinha medo. E eu lembro que eu sentava no carro e aí todos aqueles sintomas físicos, né, começavam a surgir. Eu começava com a sudorese, como eu tô hoje, mas aqui é porque tá calor, né? Eu esqueci de ligar aqui, não tem nenhum arzinho aqui. Enfim, eu começava com sintomas físicos, como sudorese, taquicardia, palpitação mesmo. Só de sentar, só de sentar. E aí, com o tempo, né, eu comecei a aprender o que é analisar os meus pensamentos. O que eu estava pensando diante daquela situação de dirigir. E quase sempre, né, e aí eu digo que a maioria das pessoas está sempre ligada, são pessoas que estão sempre com pensamento catastróficos, né? Sempre com aquele medo, e é um medo irracional, né, que muitas pessoas não param para pensar, né, o que é que está ligado àquele medo, mas é sempre de que algo ruim vai acontecer, certo? Que é difícil, para fazer as duas línguas, português e libras. Tá indo muito bem, fique tranquila. E vocês que estão nos assistindo, vocês têm algum medo específico? Fiquem à vontade para ir comentando enquanto a gente está falando, que a gente vai trazer vários exemplos, né? Existem muitos tipos de fobia. Teve até uma que eu vou deixar para o final, né? Que mais de uma pessoa mencionou para mim nos stories, conversou comigo no privado e que poucas pessoas conhecem, né? Existem tantas fobias e as pessoas têm, e às vezes por essa questão, né, de algumas fobias serem fáceis de serem evitadas, algumas pessoas tentam ao máximo fugir dessa situação. E aí, por não estar enfrentando, elas enxergam que isso não é um grande problema. Mas toda fobia vai trazer algum tipo de consequência. E a gente vai ver isso aos pouquinhos. Vou trazer um outro exemplo, a questão da fobia de altura. Tem alguém aqui que tem medo de altura? Você tem medo de altura, Karina? Não. Assim, medo de voar, não. Medo de altura, depende. Se não for muito. Uma altura muito. Mas não é algo que eu tenho medo, assim, não. Você tem? Não, ainda nunca tive uma experiência tão grande assim para me limitar nesse sentido. Mas eu acredito que não. Eu sempre gostei, por exemplo, desses parques aquáticos que tem uma altura enorme daqueles brinquedos e você se joga de um tobogã. Para mim é uma experiência, dá aquele friozinho na barriga, mas para mim é uma experiência fantástica. Então, medo de altura eu não tenho. Mas assim, vamos pensar, quando a gente fala de uma fobia de altura,
né? A gente está aqui brincando, né? Trazendo algumas situações do nosso dia a dia, mas você não precisa necessariamente, por exemplo, escalar uma montanha, né? E ficar com medo lá em cima para isso ser uma fobia. Muitas pessoas que têm fobia de altura, por exemplo, têm fobia também com relação à escada rolante, com relação a passarelas, pontes. Não precisa ser uma altura gigantesca, mas a sensação de estar em um lugar alto já causa um desconforto, já causa uma vertigem. Vou dar um outro exemplo. Se você está num prédio que tem 15 andares e você fica próximo a uma janela que dá a vista, né, lá para baixo, você consegue ver o que está acontecendo lá embaixo. Mesmo que essa janela seja protegida, que tem uma grade, que tem uma proteção, que você consiga ver o que está acontecendo lá fora, mas você saiba que você está num ambiente seguro, aquilo ali vai despertar um medo. Aquilo ali vai despertar um desconforto. Aquilo ali vai despertar algumas sensações corporais. E é nesse sentido que a gente fala de um medo desproporcional. Tem muitas pessoas que relatam que quando elas estão nessa situação que causam medo, elas se imaginam, né, o que, é que pode acontecer se elas caíssem de lá. Né? Elas se imaginam o que, é que pode acontecer se elas se jogam de uma altura dessa. Ou muitas vezes, algumas pessoas relatam a sensação de estarem se sentindo como se puxadas para baixo. Então, são relatos que são comuns em pessoas que têm medo de altura. Você conseguiu fixar aqui, né? Não é que bom. Que eu ia te perguntar se você tinha fixado sobre o tema da live. Consegui porque à medida que as pessoas forem chegando, elas podem se habituar, né? O que é que a gente está falando, o contexto da nossa live de hoje, desse nosso encontro, né? Bom, você falou sobre a aerofobia também, sobre medo de voar, ou só sobre o medo de Medo de altura? altura, né? Podemos falar sobre a questão do medo de avião. Vou só pedir para quem chegou depois, que está gostando dessa live, que quer que essa live alcance mais pessoas para elas entenderem essa dificuldade. Clica no coraçãozinho, pega o aviãozinho e compartilha com outras pessoas, para que essas pessoas também tenham acesso a essa informação. Tem muita gente que sofre de fobias e não sabe que existe tratamento. E a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema e para a gente conseguir diferenciar o que é um medo do que é uma fobia. Agora que eu tô percebendo, tem algumas pessoas surdas que tá entrando. Que legal. Sejam Ah, que bem-vindos. A bacana. Libras. Ai, que bacana. Sejam bem-vindas, né, à nossa live de hoje. O nosso tema, medo ou fobia, né? A diferença entre medo ou fobia. Estou muito feliz ainda de estar convosco. Ah, ela tá aqui. Obrigada por participar. Só tô aqui morrendo de calor aqui, acho que eu escolhi a roupa errada. Diga a ela, Karina, que ela seja muito bem-vinda, né, à nossa live. Se ela quiser comentar alguma coisa, para ela ficar à vontade. Que a gente está falando sobre alguns tipos de fobia. Já expliquei já. Ai, que bacana. Gente, é tão bonito quando a gente vê o nosso trabalho podendo fazer a diferença na vida das pessoas, né? E possibilitando esse acesso à comunicação que é tão difícil.
Bom, eu também eu queria falar um pouco sobre, né, a fobia específica do medo de avião, se você puder falar um pouquinho, que aí eu vou interpretando para eles, que é melhor. Poderia falar, mas eu acho melhor você falar, porque a mim falar as duas, aí eu me atrapalho aí. Um pouco difícil. Tranquilo. Vamos lá. Teve uma pessoa que me mandou no direct, quando eu fiz os stories, dessa questão do medo, né? Se ela não estiver aqui presencialmente, não se preocupe que essa live vai ficar salva para que outras pessoas tenham acesso, que vocês possam compartilhar com amigos, com familiares que podem ter esse mesmo medo e não sabem explicar exatamente o que é. Quando a gente fala do medo de avião, né? É importante que vocês saibam que muitas fobias podem estar relacionadas, né? Agora há pouco eu mencionei a fobia de altura e agora eu vou falar da fobia de avião. E o que acontece na fobia de avião? As pessoas que têm fobia de avião e não é de altura, têm medo da queda, do acidente, das consequências que podem causar ela estando dentro desse lugar. E quando a gente fala sobre isso, existem dois pontos que podem gerar inúmeras consequências. O primeiro ponto é, a pessoa que tem medo, que tem fobia de avião, ela começa a sentir as coisas, às vezes só de programar, só de imaginar, passar, vivenciar essa situação. E isso causa um desconforto muito grande. Tem muitas pessoas que precisam, por conta do trabalho, viver fazendo viagens, ou de vez em quando fazer alguma viagem por solicitação do trabalho. E aí, existem aquelas pessoas que recusam a oportunidade de emprego porque veem a viagem de avião como um empecilho, e aí a gente pensa, a viagem de avião no sentido do trabalho, mas também no sentido de lazer. Tem pessoas que abrem mão, por exemplo, de conhecer lugares maravilhosos, porque se o único acesso para chegar a esse lugar for o avião e ela tem essa fobia, a aversão é maior do que o prazer de conhecer outros lugares. E isso gera um impedimento. E o outro ponto é que, com o recurso, né, as pessoas acabam utilizando alguns recursos para tentar lidar com esse medo de uma forma muito errada. Como, por exemplo, o uso de álcool ou calmantes, né, para poder vivenciar essa questão do avião. As pessoas se dopam, vamos dizer dessa forma, para que elas consigam sobreviver àquela situação aversiva de uma forma menos aversiva, elas não se deem conta, e quando elas pousam, né, elas possam ir para aquele lugar e não ter tanto o impacto do processo da viagem. Né? Só que aí a gente vê uma questão, esses recursos que a gente utiliza, né, para evitar lidar com aquilo que nos causa medo, muitas vezes pode gerar uma dependência. Existem aquelas pessoas que utilizam o álcool, e aí a gente está trazendo um exemplo de uma fobia, mas existem outras situações que causam ansiedade. Muitas vezes as pessoas, para mascarar isso, né, para tentar lidar com isso da melhor forma possível, utilizam o álcool. E aí vem a questão da dependência. As pessoas criam uma dependência do álcool, às vezes por não saber, né, como enfrentar algumas situações. É como se fosse uma cápsula de escape, mas que essa cápsula de escape traz consequências também para o nosso organismo. E a mesma coisa vem com o uso da medicação. Imagine se toda situação que te causar medo, te causar um sintoma aversivo, você utilizar uma medicação para poder lidar com aquilo. Percebem que usar esses recursos também é uma fuga? Também é uma esquiva? Ok, eu preciso trabalhar, eu preciso viajar, aquilo me causa medo. Então vou usar um medicamento porque eu vou conseguir conter, né, esses sentimentos, essas emoções que transbordam e vou conseguir passar por isso. Mas será que é necessário que você use medicação todas as vezes que você tiver necessidade de passar por uma situação como essa? Percebe que isso não resolve o seu sofrimento, isso camufla. É como aquela... Vocês já ouviram aquele ditado, tapar o céu com a peneira?
A gente tenta lidar com essa situação da forma que a gente encontra, que é a forma que a gente acha melhor, né? Mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento de saber o que está por trás disso, né? Quando eu trabalho, por exemplo, na clínica com casos de fobia, a gente precisa entender o que está por trás dessa fobia. A Karina trouxe um exemplo da questão do medo dela de rato e isso ter sido associado a uma questão de um trauma da infância. E aí a gente pode pensar duas situações. Existem algumas fobias que podem ter origem em algum trauma infantil? Existe. Mas isso não é um pré-requisito. Você não precisa ter passado por algum tipo de situação aversiva para desenvolver uma fobia. Às vezes você simplesmente tem essa fobia. E o porquê dessa fobia vem de um outro lugar que não necessariamente está ligado a traumas. Podem ter origens genéticas ou pode ter outro lugar, né, da nossa mente, do significado, né, do simbólico que aquilo representa na nossa vida. E aí a gente trabalha em cima disso. E a gente precisa saber disso para a gente conseguir diferenciar. Tranquilo, Karina, até aqui? Tô falando muito rápido, Só o calor aqui que tá demais aqui. Explicando que é só o calor aqui que tá demais, mas tá tudo bem, tá ótimo. Tô gostando porque hoje eu tô tendo a oportunidade, né, de interpretar aí para muitos pacientes meus e também pessoas que eu conheço, né, da comunidade surda, porque muitas vezes eu não consigo um intérprete de Libras para me ajudar nas lives. Eu gostaria muito de ter um intérprete, mas é difícil, eu não consigo e hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de trazer conteúdo aí para a comunidade surda, né, essas pessoas que eu amo tanto, para essa comunidade que é maravilhosa. E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Obrigada, Tainá. É um prazer. Sempre que eu puder, né, trazer conteúdos que de alguma forma seja acessível para todos, eu farei. A questão é que buscar pessoas, né, que estejam dispostas também a fazer esse trabalho, estejam dispostas a abrir, né, essa acessibilidade nem sempre é fácil. Então a gente vai aos pouquinhos, né, dentro das nossas possibilidades. O bom é que a tecnologia tem nos ajudado bastante. Então isso já é um diferencial. Sim, sim, com certeza. Senão a gente não conseguia, né? Porque eu falo aqui de São Paulo, a Tainá aí de Salvador, né? Na Bahia. Imagina como a gente ia fazer esse encontro aí, né? Pelo Instagram. Bom, eu também queria falar, né? Não sei se a gente falou um pouquinho aí sobre os tipos de fobia. Também falar um pouco sobre como, né, tratar aí o que a gente pode, além de, claro, né, procurar ajuda, fazer psicoterapia, procurar ajuda médica, né, mas quais seriam, assim, as técnicas, né, mais apropriadas, se você quiser falar um pouquinho, eu trouxe algumas aqui também pra gente falar, mas se você quiser falar, fique à vontade. Antes, eu só quero trazer mais dois exemplos, porque são exemplos. Me pediram muito nos stories quando eu mencionei a questão dessas fobias e que é um diferencial. E o outro que é uma realidade que muitas pessoas passam e elas não sabem disso. É a questão da fobia, do medo do sangue, injeção e ferimentos. Vamos pensar o contexto atual que a gente está enfrentando na pandemia. Eu trouxe essa questão em outra live, mas agora se tornou algo muito mais real e atual. Por quê? Essa fobia específica, ela traz um medo que, na verdade, o foco dela não é o medo em si, mas sim o enjoo e o desmaio, só em ver sangue, injeção e ferimentos. Vamos pensar agora na pandemia que a gente precisou tomar vacinas. O quanto para aquela pessoa que, por exemplo, a gente costuma fazer uma vez ao ano, tem pessoas que demoram um tempo um pouco maior,
Mas vamos pensar num check-up de rotina que a gente precisa se deparar com essa realidade. E aí a gente vai ter essa questão de ter contato com essa injeção. Mas aí vamos pensar, uma vez ao ano a gente passa por essa situação aversiva e depois segue a vida. Durante a pandemia a gente precisou lidar com essa versão aversiva muito mais intensa e muito mais frequente, e agora com a questão das reações. Diferente das outras fobias, essa fobia traz uma coisa que as outras não trazem. A questão, a gente sempre fala de uma fobia, de uma ansiedade, no sentido de coração acelerado, tremor, suor frio, dificuldade de respirar. São sintomas clássicos quando a gente vai abordar a questão de transtornos de ansiedade. E para quem não sabe, fobia específica também é um tipo de transtorno de ansiedade. Tá? A TAG não é o único transtorno de ansiedade que existe, a gente precisa entender isso. Então, essa fobia específica do sangue da injeção, pela questão do desmaio, é a única fobia que, ao invés de provocar o coração acelerado, é o contrário. Ela diminui o batimento cardíaco. Porque muitas pessoas desmaiam, chegam a desmaiar. A situação aversiva é tão grande que tem pessoas que realmente, só de estar no local, só de imaginar, ou só, por exemplo, quem hoje gosta muito de séries que tem a ver com a questão da medicina. Por exemplo, Dr. House, não sei se alguém acompanha. The Good Doctor, eu amo essa série, tá? Ou Grey's Anatomy. Quem gosta de série de médico, que gosta de ver aquelas situações, né? O que vai acontecer? Não sei você, mas eu adoro esse tipo de série. Para quem tem uma fobia como essa, e só um episódio de uma série que mostra qualquer coisa relacionada a ferimento, sangue ou injeção, já é aversivo o suficiente para aquela pessoa ter todos os sintomas ou até desmaiar dentro de casa. Para vocês verem o quão aversivo é. E aí, quando eu trago essa questão desse exemplo, outra interferência na vida, né? Eu sempre estou trazendo a fobia para vocês verem a questão de quanto isso impacta a nossa vida e às vezes a gente não percebe. Se uma pessoa, por exemplo, que tem essa fobia, tem um sonho, ela quer trabalhar na área da saúde, ela quer ser enfermeira, ela quer ser médica, ela quer trabalhar dentro do contexto de um hospital. Como é que ela vai conseguir tendo essa fobia? Percebem que para cada realidade, para cada contexto, existem fobias que podem ser paralisadoras e o quanto é drástico. Imagine você desistir de um sonho, o sonho da sua vida, né, da profissão que você gostaria de exercer, porque tem um medo ali que é tão aversivo que te impede de seguir em frente. E às vezes você não sabe que aquilo tem tratamento. Você fala, eu não consigo lidar com isso, então eu vou mudar de profissão. E às vezes seu coração te diz uma coisa e sua mente te diz outra. E você não consegue seguir. Outro ponto, né? Uma outra fobia, né? Uma outra questão que surgiu para mim de duas pessoas diferentes foi a questão da fobia de vômitos. Eu acho que poucas pessoas conhecem, é algo que pouca gente sabe, mas a fobia, né? Essa fobia tem um nome, se chama emetofobia. E como é que eu posso saber se eu tenho um medo ou se eu tenho uma fobia com relação a isso? Vamos lá. Essa questão dessa fobia tem muito a ver com o medo de vomitar, o medo de ver outras pessoas vomitando e o medo de vomitar em locais públicos. Mas quando a gente fala do medo, a gente precisa lembrar, não é apenas um medo. Assim como na questão do sangue, do ferimento e da injeção, tem a questão de uma outra emoção relacionada, que é o nojo. A questão do nojo. Essa sensação de nojo é uma sensação muito incômoda. Essas pessoas com esse tipo de fobia têm uma sensibilidade muito grande ao nojo, tanto por estímulos internos quanto externos. E quando estímulos externos seriam esses? Às vezes um determinado tipo de alimento, às vezes um cheiro, às vezes uma imagem, né? Ou às vezes até a sensação de ânsia de vômito naquela pessoa já causa uma repulsa enorme. E aí vamos pensar agora nas consequências disso.
né? No nosso dia a dia, o que é que isso pode trazer de consequência? A priori, quando a gente fala assim da questão de vômito, as pessoas, a priori não consigo pensar muita coisa. Mas vamos lá. Tem gente que não consegue, por exemplo, dividir as tarefas domésticas com relação ao cuidado com os filhos. Se uma pessoa tem essa fobia, a gente sabe que criança pode passar mal a qualquer momento. E a depender da idade, ter que lidar com isso, para essa pessoa é algo aversivo. Você evita também ficar perto de pessoas bêbadas, pessoas doentes. Porque se aquela pessoa passar mal, for vomitar, você não vai conseguir lidar com isso. Muitas mulheres evitam engravidar por conta disso, porque a gente sabe que o período gestacional é marcado por muitas mudanças. E uma dessas mudanças existe também o sintoma, né, dessa questão da ânsia, dessa questão dos enjoos, do vômito. Tem gente que evita passeios de barco, passeio de avião, passeio de ônibus, alguns tipos de viagens que sejam mais longas e provoquem essa sensação. E tudo isso gera um impacto na nossa vida, na nossa rotina. Percebem? Olha quantas coisas, uma fobia que parece, a priori você olha assim, não vejo tantas dificuldades, só evitar entrar em contato com isso. Mas nem sempre é possível a gente evitar. Às vezes tem alguém da nossa família às vezes, que passa mal e a gente vai precisar ajudar. E a gente não vai conseguir lidar com isso. E o quanto isso é difícil. A gente sempre pensa na fobia como é algo desproporcional. É algo que você sente nojo, mas você consegue lidar, é uma coisa. É algo que você sente nojo, você passa mal, desconforto, um sofrimento intenso, e você não é capaz de enfrentar aquilo sozinha, opa, é um sinal de uma fobia. Percebem a diferença? Tem alguém que tem alguma dúvida até aqui? Parece que não. Estão todos muito caladinhos. Também o que é que eu quero? Fazendo uma live pós-almoço. Eu sei que é Acho que nem complicado. todo mundo almoçou. Almoçou? E só para finalizar, né, tem uma fobia que também é muito comum, e eu acho que talvez seja mais conhecida por todos, que é a claustrofobia, né? O medo de lugares fechados. E o que é que significa esse medo? O medo de ficar preso, o medo de não conseguir sair. E isso ocasiona muitas pessoas que têm medo de elevadores, bancos, né, que tem aquelas portas que travam, banheiros públicos, às vezes aparelho de ressonância magnética que você tem que ficar parado por um tempo para conseguir fazer o exame. E isso dificulta a vida de muitas pessoas. Imagine você, se por um acaso você mora num prédio que tem 20 andares e você não consegue pegar o elevador. Imagine você subir 20 andares. Agora imagine você precisar fazer compras e ter que subir 20 andares. Isso é uma grande dificuldade. Lidar com elevadores é algo que faz parte da nossa rotina. Existem essas fobias que, para algumas pessoas evitarem isso, é muito sofrimento, é muito aversivo. Para outras pessoas, algumas fobias é mais fácil de você conseguir evitar e fugir daquilo. Mas também tem as suas consequências. E a gente precisa olhar para elas e a gente precisa entender o lugar dessa fobia na nossa vida. Se você tem algum tipo de fobia, se você se identificou com alguma dessas fobias, e tem várias outras, mas na live de hoje não vai dar tempo da gente falar, porque é muita coisa. Mas assim, se você se identificou com algum tipo dessas fobias que a gente falou aqui hoje, ou de algum outro tipo, né, tem algum outro medo em específico que você sente que atrapalha a sua vida e que te traz um prejuízo no seu dia a dia, isso é um alerta para você buscar ajuda, para você pedir uma orientação, para você tentar entender o que está acontecendo. E agora, para encerrar, a Karina falou para a gente trazer
alguns exemplos de tratamento, né? Quando a gente fala de fobia, fobia está muito ligada a um processo da psicoterapia do que a uma medicação em si. Em muitos casos, só o processo da psicoterapia já ajuda essa pessoa. Na minha forma de trabalhar, e aí eu e a Karina, a gente tem abordagens diferentes. Minha abordagem é junguiana, então minha forma de ver as coisas, os processos, é muito mais voltado para o simbólico, né, para o inconsciente, para aqueles aspectos que a gente não consegue identificar. E de que forma é feito isso no processo da psicoterapia. Quando eu falo inconsciente, vamos pensar que a nossa mente é como se fosse um baú e todas as nossas experiências de vida vão sendo armazenadas nessa área. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, o que está no inconsciente não é acessado facilmente. E como é que a gente acessa isso? Através de sonhos, através de imagens, através de filmes, através de desenhos. Não é algo que a gente acessa com uma facilidade. E aí, quando eu falo dessas questões das fobias, no processo psicoterapêutico comigo, a gente vai entender o simbolismo que isso quer dizer, né? Dentro desse medo, o que é que está por trás desse medo? Vamos analisar de forma simbólica, vamos trabalhar o que é que está inconsciente dentro desse processo para você tornar o que é inconsciente consciente e aprender a lidar com isso. Então, é dessa forma que é feito o tratamento comigo dentro da abordagem junguiana. A gente trabalha muito em cima do simbolismo, que é aquilo da análise dos sonhos. Os sonhos não é aquilo que a gente pesquisa lá no Google e acha. O sonho é algo muito específico de cada um. O significado de um sonho para mim, para você, pode ser algo totalmente diferente. Eu posso sonhar com o mesmo animal que você, mas para mim tem um significado e para você tem outro. E quando a gente fala de fobias, a gente precisa entender o contexto dessa fobia. Ela pode estar associada, sim, a acontecimentos passados, a traumas infantis, mas não é uma predisposição. Ela pode estar relacionada também a uma questão genética, como, por exemplo, esse medo de injeção de sangue que eu falei a você, está muito relacionado a essa questão genética. Se minha família, todo mundo tem, algumas pessoas da minha família têm, mas existe um outro lugar, né? Que é você, sua história de vida e suas experiências com relação a isso. E é dessa forma que é trabalhada na psicoterapia. Pelo menos dentro da minha abordagem comigo, é minha forma de trabalho. Sim, eu, né, utilizo a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. E aí, na psicoterapia, né, nós vamos trabalhar qual é a forma que esse indivíduo vê essa situação, né? Qual é a forma que essa pessoa enxerga esse medo, né? Então, nós vamos trabalhar ali a forma que ele interpreta no sistema de significados que o paciente dá, que tem por trás daquela situação. Então, a TCC ela vai trabalhar ali a forma, né, que o paciente está enxergando, quais são os pensamentos que ela tem diante daquela situação, para que a gente comece a atuar ali de uma forma mudando mesmo, tentando mudar esses sistemas aí de significados para o paciente, que muitas das vezes, a maioria dessas pessoas, elas têm pensamentos muito catastróficos, né? Então, ela tem um medo que está muito, é um medo irracional. Então, quando a gente começa a trabalhar com a TCC, que explica ali para o paciente, né, a forma que ele faz, desde do tipo pensamento que ele está tendo, que aquele pensamento leva uma emoção e que leva a um comportamento, a gente começa ali desconstruir aquela situação para o paciente. Ele começa a olhar aquela situação de uma outra forma. Eu utilizo sempre acho que você conhece, né, o Beck, né, que é o criador da TCC, ele fala que não é propriamente o problema que nos faz sofrer, mas sim a forma que nós interpretamos os problemas e lidamos com eles. Então, é isso, a gente vai trabalhar no sistema ali de significados do paciente, né, tentando mudar esse sistema aí de uma forma positiva, que ele tenha um pouco mais de facilidade para lidar com essas situações aí que geram esses medos,
essas preocupações para que a fobia, né, seja algo que aquela situação específica, o medo de voar, o medo de lugares fechados, se torne algo mais fácil para ele, que ele começa a enfrentar aquela situação de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Não sei se ficou claro. Como eu disse, às vezes é bem difícil fazer o português e a Líbia os dois juntos. Fique tranquilo, tá ótimo. Eu acredito que para quem está nos acompanhando também está sendo uma experiência muito rica, né? A gente ter essa oportunidade. E para a gente finalizar, né, nossa live, pegando esse gancho, né, do que você falou, essa questão da forma como a gente lida, né? E aí eu vou ampliar isso não só para a questão das fobias, que foi o tema da nossa live de hoje, mas vamos pensar nisso nos problemas da nossa vida de um modo geral. Toda vez que a gente tem um problema, uma dificuldade, e isso independe de ter um transtorno, não ter um transtorno, o tipo de problema que seja, em casa, no trabalho, no relacionamento. Muitas vezes a gente foca muito no problema, a gente foca muito naquilo que é a nossa dificuldade e a gente esquece de que a gente não precisa, a gente não é a nossa função buscar o culpado daquilo, é sim a nossa forma de lidar com aquela situação. Às vezes uma briga de casal, vamos tentar achar o culpado dessa situação, não, a culpa é sua, a culpa não sei o que. Esses conflitos que a gente vivencia no nosso dia a dia, é muito mais fácil quando a gente para de olhar para o outro e a gente começa a olhar para dentro, para o que está acontecendo conosco e a nossa forma de lidar. Se a gente começa a mudar a nossa visão sobre as coisas que nos acontecem, a gente começa a buscar soluções. Em que sentido? Em buscar como é a melhor forma de eu lidar com essa situação. Como é que eu posso lidar, enfrentar essa situação? Isso é uma dificuldade para mim. Então, que tal eu buscar ajuda? Buscar alguém que possa me auxiliar a lidar com essa dificuldade. O que não dá, gente, é a gente fingir para nós mesmos que quando você... Uma coisa é as pessoas que não sabem que tem um problema. Existem aquelas pessoas que sabem e não buscam a ajuda. E existem aquelas pessoas que vivem em sofrimento. Então a gente precisa entender, né, que lugar a gente está ocupando. Se a gente não, uma coisa que a gente não sabe, ok. Aí você, a quem está aqui e não sabia, agora já tem uma informação. Se você sabe e você percebe que tem uma dificuldade, você já tentou sozinho e não consegue, busque ajuda, porque esse sofrimento é algo que vive com você. Se você nunca buscar ajuda, dificilmente você consegue trabalhar isso sozinha. Às vezes você precisa de alguém que mostre a você alguns caminhos para que lá na frente você consiga. A ideia da psicoterapia não é que você vá viver em terapia, mas você vai criar ferramentas internas para aprender a lidar com as dificuldades e que sim, você passe a caminhar sozinho. Nem eu, nem a Karina, a gente vai trazer respostas prontas. Nem eu, nem a Karina, a gente vai te dar soluções de bandeja. A gente vai te ensinar como lidar da melhor forma possível para que vocês consigam enfrentar esses desafios, essas dificuldades sozinhos. E isso é uma grande conquista, porque a gente não precisa viver em sofrimento. Mas para a gente entender isso, a gente precisa de informação. E por isso que eu sempre peço para vocês compartilhem essa live, né? Curtam, façam com que essa live chegue às mais pessoas. Porque para muitos aqui, isso pode parecer algo óbvio. Mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que vive em sofrimento porque não tem informação. Vamos lembrar que a internet hoje, informação é o que a gente mais tem. Conhecimento são para poucas pessoas. E a gente está aqui, a gente está disponibilizando nosso tempo para que mais pessoas tenham esse conhecimento. O que é que vocês vão fazer com esse conhecimento? É uma escolha de vocês, né? A gente está dando a oportunidade, a gente está passando essa informação para quem quiser, para quem sente que tem uma dificuldade, possa buscar ajuda, possa buscar tratamento, enfim, possa buscar recursos para lidar com isso da melhor maneira possível. Karina, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
Eu fiquei muito feliz com essa live, muito feliz com essa oportunidade de poder alcançar outras pessoas, a gente poder compartilhar aqui um pouquinho, né, do nosso conhecimento e que a gente tenha outras oportunidades como essa, né, de trazer essa informação para as pessoas que estão precisando, ainda mais agora, nesse momento tão difícil. Então, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos. Foi ótimo estar com você aqui hoje. Também eu agradeço de coração, estou feliz que foi a primeira vez que eu consegui fazer uma live, né, com em Libras, né, com acessibilidade, que estava bem difícil. Às vezes eu faço live e eu fico triste porque às vezes eu vejo surdos entrando na minha live e eu não consigo, né, fazer as duas línguas ao mesmo tempo, por muito tempo, é difícil. E hoje eu tive a oportunidade que você me ajudou. E é isso, eu te agradeço mesmo de coração. Espero aí você para próximas lives. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, tenham um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau. Obrigada.